Vamos estar falando dos ebionitas do primeiro século. O irmão foi procurar com I. Ebionitas não achou nada, mas é com E, irmão. Ebionitas do primeiro século. Um povo judeu que acreditava que o Messias era uma segunda pessoa e um homem normal. Uma dualidade, né? Que na verdade uma dualidade, e a dualidade sempre anda de mão dada com a natalidade, né? Vamos estar falando sobre isso hoje, sobre este povo, ebionitas. Aí você também vai na sua internet e você vai escrever quem foi o povo ebionitas do primeiro século. Um povo que acreditava nele como o Messias, mas não uma manifestação de Deus na terra. Não uma manifestação de Deus na terra. Nós vamos estar meditando sobre este povo. Que o Senhor Yahushua, antes de nascer de Maria e José, que é o nome que o povo conhece, ele já era chamado o quê? Filho do homem. Antes. O profeta Ezequiel, mais de 50 vezes, chama o Senhor Yahushua de Filho do Homem. Eu não vou ler aqui, que são mais de 50 vezes que ele chama o Senhor Yahushua de Filho do Homem. Em Jó, né? Eles dizem que Jó foi o primeiro livro da Bíblia. Os estudiosos dizem, mas a gente não é obrigado a acreditar, porque os estudiosos não falam coisas com coisas, porque eu não estou aqui dizendo que não pode estudar, que o seu estudo seja como o Criador, aprenda com o Criador, seja como Daniel, estuda com o Criador, estude com o Criador para você saber certo. Mas os estudiosos dizem que o livro de Jó é um dos primeiros livros da Bíblia. E Jó 42, versículos 5 e 6, fala que Jó conheceu o Criador pessoalmente. E agora? E agora, natalista? E agora, dualista? Inimigos de Deus? E agora? Lá você vai encontrar esse versículo. Eu conhecia de ouvir falar, mas agora não, agora eu te vejo pessoalmente. Eu te contemplo pessoalmente. E agora? O assunto de Jó e Deus. Jó foi uma pessoa que conheceu Deus de ouvir falar. Ouviu falar. Que muita gente ouve falar. Ouviu falar. Ah, eu sirvo porque eu ouvi falar. Mas o convite é: conheça Deus pessoalmente. Conheça Deus conosco. Conheça o Deus forte. Conheça o Pai da eternidade que caminha conosco nesta caminhada. Como ele disse, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Esse é o convite para os últimos dias. Faça como Jó. Conheça ele pessoalmente, em pessoa. Conheça ele como teu ensinador nos últimos dias. Mas o assunto hoje é: quem são os ebionitas do primeiro século? Vamos ver o que a internet fala sobre esses ebionitas. Ebionitas do primeiro século.
Vamos estar observando aqui. Internet lenta. O que será que é? Quem foram os ebionitas do primeiro século? Vamos estar meditando aqui, ó. Vamos estar meditando aqui, ó. Os ebionitas eram um grupo judaico. Aí, um grupo judaico. Entendeu? Aqui vai falar cristão. Mas o Cristo veio depois. O Cristo é grego. A nossa salvação não vem dos gregos. A nossa salvação vem dos judeus. O Cristo grego não é o Mashiach de Israel. Entendeu? O princípio do estudo é esse. Por que muitos estudiosos é pego em sua astúcia? Porque troca o Mashiach de Israel pelo Cristo grego. O Cristo grego é uma coisa. O Mashiach de Israel é outra. Aí na internet vai estar aqui, ó. Os ebionitas eram um grupo judaico-cristão. Entendeu? Quer dizer, aqui está dizendo, é um grupo judaico-grego. Um grupo judaico-grego do primeiro século que acreditava que o Cristo era o Messias, mas também um homem comum, nascido de Maria e José. Então vocês veem, a natalidade vem daí, ó. Vem desse ensinamento ebionitas, que não era um Deus, que não era Deus. Os ebionitas acreditavam que o Messias foi crucificado, mas ressuscitou de forma humana. De forma humana. E é muito além disso que nós acreditamos, né? Muito além desse ensinamento. Mas só para recordar, esse povo ebionitas é o povo dualista e natalista do primeiro século. Quer dizer, a dualidade e a natalidade anda de mãos dadas. A natalidade prega que ele é um homem comum, nascido de homem e nascido de mulher. Aí vem João 1,13. Esse versículo, a testemunho do Criador, tem que guardar na sua mente. E guardar principalmente na Bíblia de Jerusalém. Guarda na Bíblia de Jerusalém, João 1,13. Fala ele. Nas outras Bíblias fala os quais, né? Mas os quais não tem, eu acho que não tem, que nem no vocabulário, não sei. Mas o certo é a Bíblia de Jerusalém. É uma Bíblia um pouquinho cara, mas você pode abaixar o aplicativo da Bíblia de Jerusalém e ter no seu celular a Bíblia de Jerusalém, que a Bíblia de Jerusalém fala bem claro. Ele que não foi nascido da vontade do homem, ele que não foi gerado da vontade do homem, da vontade da mulher, mas da vontade de Deus. De Deus. Mas antes disso, ele já era chamado filho do homem. É isso que nós temos que quando pegar as Sagradas Escrituras, ele já era chamado filho do homem. Por muitas vezes, vamos ver aqui se nós conseguimos achar aqui o versículo, o versículo 13 aqui de João, ó. Vê se dá para vocês contemplarem aí, ó. João 1,13, ó. Tá dando? Eu tô até com óculos, eu tô com a vista ruim, meu papai. O que está acontecendo? Olha aqui, olha bem o versículo 13, ó. Ai, minha vista. Ai, minhas vistas. O versículo 13, 1,13 da Bíblia de Jerusalém fala ele que não foi gerado. Vamos ler o versículo para nós entender, ó.
ele que não foi gerado nem do sangue, nem de uma vontade da carne, nem de uma vontade do homem, mas da vontade de Deus. Será que João estava errado? Ou João estava certo? Agora, nas Bíblias normais, linguagem de hoje principalmente, está os quais. Aí, a hora que fala os quais, já tira o sentido. Tira o sentido da frase, né? Os quais que não foi gerado nem do sangue, nem de uma vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Estão ouvindo? Então, esse versículo aqui arrebenta os natalistas, arrebenta o pensamento dos ebionitas do primeiro século. Então, tem que estudar a palavra de Deus. Pega uma Bíblia de Jerusalém e abaixa o aplicativo dela. É de graça. Aí você vai ter a Bíblia de Jerusalém no seu aplicativo de graça, entendeu? E medita nesse versículo de 1,13 de João, para você ver. Fala ele, aponta ele. Ele que não foi gerado da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas gerado da vontade de Deus, dos planos de Deus. Então, daí para cá, que eles pregam, não, ele é filho do homem. Mas ele sempre foi chamado filho do homem porque ele se manifestou como homem. Para Jó dizer que conhece ele pessoalmente, o que Jó quis dizer? Conhece ele em pessoa. E na visão de Daniel? Daniel 7,13. Nas suas orações, ele viu um como filho do homem vindo do céu. E agora? Antes dele ser gerado, ele já era chamado filho do homem, porque a sua manifestação é como homem. É isso que as pessoas não entendem. E vão perder a salvação por não entender desta maneira. Vão perder a salvação por não entender desta maneira. Como diz o Senhor Yahushua, se creres em mim, como diz as Escrituras. É como diz as Escrituras. Não como as igrejas da terra. Não como os homens da terra. A nossa base ainda é as Escrituras. Como o Senhor Yahushua disse. Se creres em mim, como diz as Escrituras. É assim que tem que ser. É assim. Vamos ler aqui essa visão de Daniel. Viu um como filho do homem. Então os homens de Deus já chamavam o Senhor Yahushua como filho do homem. E quando Gideão viu aquele anjo? Mas ele percebeu que não era anjo. Né? Ele disse, então, o Senhor espera aqui, o Senhor me espera, que eu vou buscar o sacrifício, porque eu tenho que fazer sacrifício para o Senhor. E agora? Se faz sacrifício para anjo? Lê lá em, acho que é Juízes 6, né? Gideão pegou e fez o sacrifício para ele. Isaías 6 também, né? No ano que morreu o rei Uzias, eu vi Deus. E agora? E agora? Quando ele se manifesta, ele dá uma oportunidade para que o homem veja ele. Nem todos, mas homens, servos, homens que buscavam o reino de Deus naqueles dias. É assim. É assim. Quando ele se manifesta, é uma oportunidade que ele dá para aquele homem que o busca de enxergar ele. De enxergar ele. Mas João também pregou que ele fez o mundo
Ele estava no mundo e o mundo não conheceu ele. Quer dizer, aí entra a palavra do profeta Isaías. Foi desprezado de todos e não fizemos dele caso. Entendeu? Não fizemos dele caso. Esses ebionitas têm sede em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Diz que o Papa da natalidade, o Papa mora no Rio de Janeiro, é chamado Papa da Natalidade. Olha só a situação desse povo, né? Diz que é do Rio de Janeiro. Mas vamos ler aqui a profecia de Daniel, testemunhando que viu um como o Filho do Homem vindo das alturas. 7:13. Confirma aí na sua Bíblia, entendeu? Porque estamos cheios de palavras de homem que nos enganam. Então é bom você orar, meditar na sua palavra quando nós falamos um versículo, para você entender a palavra de Deus nesses últimos dias. Entrar pela porta. Quem não entra pela porta, o que é? É ladrão e salteadores. Entendeu? Então o convite é: entra pelas portas nos últimos dias. Vamos estar lendo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite. Eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Ele já era chamado filho do homem. E dirigiu-se aos anciões de dias e o fizeram chegar até ele. Então são estas as palavras. Uma alerta, uma indicação para você estudar, uma indicação para você saber que essas palavras aqui seja o princípio do seu caminho. O princípio para você se despertar a estudar, a conhecer, a saber quem é este Deus, o chamado Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, essas palavras sejam um despertamento para você crescer nesta graça, crescer neste conhecimento, porque as coisas estão acontecendo. Nós pregamos aqui o quê? Um templo como a imagem satânica no Rio Grande do Sul. Depois dessa catástrofe, muitos destruídos, muitos perderam seus bens, as suas fazendas, as suas indústrias, as suas empresas. E o pior, logrado pelo governo federal, governo satânico, inimigo de Israel. Observa bem a partir de hoje, todo aquele que é inimigo de Israel também é inimigo de Deus e é inimigo do povo. Entendeu? É um Hamas na terra, é um inimigo de Deus. Entendeu? Mas o princípio ele começa denegrindo Israel, né? Começa maldizendo Israel, entendeu? Então você vê que o inimigo de Deus o inimigo de Israel automaticamente é inimigo de Deus e inimigo do povo. Inimigo do povo. Então, o que aconteceu? O povo do Rio Grande do Sul está sendo logrado, entendeu? Por uma promessa. Porque quando eu prometo algo para alguém, nem que for R$5, entendeu? Eu prometi, eu tenho que pagar, entendeu? O povo do Sul está sendo logrado, entendeu? Está sendo logrado por um homem maligno, entendeu? Por que eu chamo homem maligno? Porque o inimigo de Israel é maligno, automaticamente. Porque os mandamentos do nosso Pai, do nosso Rei, do nosso Criador é: ore pela paz de Israel. Ora para que Israel permaneça na terra. Esse é o mandamento que nós temos do nosso Deus, do nosso Rei, do nosso Criador para esses últimos dias. Então esse templo lá não foi inaugurado, não deixaram inaugurar. Então glória ao Criador por isso. Mas pelo outro lado, a capital paulista. Criaram ali
uma passeata, né? Ali é cheio de passeata, né? É passeata gay, é passeata do Cristo grego, e agora fizeram a passeata do Exu em São Paulo. Olha que coisa maligna, olha como os homens da terra estão malignos, né? E essas coisas eles fazem para afrontar o nosso Deus, afrontar o nosso Criador, que é tão bom, nos dá a vida e nos dá esperança de salvação. Nosso Deus dá esperança de um homem poder mudar de vida e se achegar a Ele. Igual Saulo no caminho de Damasco. Vocês querem pior do que Saulo no caminho de Damasco? Ele ia com carta do rei para matar o servo do Criador. Entendeu? Mas no caminho de Damasco diz que teve uma mudança em sua vida. Lê lá em Atos 26:14, né? Ouviu uma voz em línguas hebraicas que falava com ele. Saulo, Saulo, por que me persegue? Eu sou o Senhor Yehoshua, você está perseguindo eu, o Senhor Yehoshua. Entendeu? Se ouviu em línguas hebraicas, não falou a imagem dos romanos, que engana o povo, entendeu? Não falou, não. Falou Senhor Yehoshua. Mas o estudo estude mais sobre esses ebionitas, sobre os natalistas e sobre os dualistas, entendeu? Que causa terror na terra nos últimos dias. Bom é que compre colírio do Criador para que enxergue, como ele diz aqui na sua palavra, né? Aconselho que de mim compre colírio para que enxergue nos últimos dias. Fique com essas palavras, cresça na graça e no conhecimento desse Deus que fez os céus e a terra. No seu nome sagrado de Israel, Yehoshua HaMashiach. Amém.